continuar aqui com o ensino sobre o Sermão da Montanha, hoje lendo Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Dependendo da versão que você tem na sua casa, vai estar escrito bem-aventurados os humildes. Essa palavra, humilde e manso, elas andam de mãos dadas nesse texto. É importante notar que Deus ele está construindo a identidade de um cidadão do reino dos céus, de um novo homem. Lembre-se que primeiro ele nos tira da condição de multidão, somente de ouvintes, e nos traz a condição de discípulos. E na condição de discípulos, de alunos, o nosso coração está aberto e sujeito aos ensinos da eternidade. Nós passamos pelo versículo de número 3, que nos mostrou o nosso real cenário, a nossa real condição. Nós lemos lá, bem-aventurados os pobres de espírito, e ali nós aprendemos que nós estávamos afastados de Deus pelo nosso mais profundo envolvimento com a miséria do pecado. Havendo então reconhecimento dessa condição, dessa situação, nós fomos para o versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram. E esse choro não é somente um choro superficial, mas é um profundo lamento, é um prantear. Mas um lamento e um prantear diante do quê? Da situação que nós vivíamos afastados de Deus pelo pecado. Quando isso acontece, o nosso coração ele está aberto para os ensinos, como alunos que aprendem humildemente aos pés do seu professor. E esse ensino é o ensino de Cristo. E aqui ele está nos dizendo que bem-aventurados são os mansos. Traz a ideia de uma fera que foi domada, foi totalmente domada. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos identificar e entender que aqui o Senhor ele não está falando de ser manso como uma condição relacionada a qualidades naturais, por exemplo, de personalidade e temperamento. Um exemplo, sabe aquelas pessoas que você olha e diz, nossa, como essa pessoa é tranquila, é sossegada, é serena, e aí muitas vezes associa-se a essa personalidade ou a mansidão, mas não é sobre isso que o Senhor tem falado. Nós, para de fato aprender o que é ser manso, nós precisamos ir até aquele que pode nos ensinar com propriedade. Eu entendo que sempre que precisamos aprender e ter a informação, o conhecimento, nós precisamos ir até alguém que tenha propriedade o suficiente para nos ensinar. E Jesus, em Mateus capítulo de número 11, versículo 29, ele disse assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ninguém melhor do que o Senhor para nos mostrar na prática o que é ser manso. Porque se a gente conseguir ser manso, vamos ser bem-aventurados e vamos herdar a terra. Tem muitas pessoas que acreditam que ser manso é um sinal de fraqueza. Mas Jesus, ele era manso e nem por isso ele era fraco. Tem pessoas que acreditam que ser manso é aquela pessoa que, para não entrar em um cenário desconfortável diante de uma discussão, acaba não expressando a sua opinião. Mas Jesus não era assim. Jesus ele era manso, mas ao mesmo tempo ele tinha a palavra precisa, firme, que muitas vezes desconcertava todo um sistema. Jesus nunca se omitiu frente à necessidade de expor a verdade. E mesmo assim, ele era manso. Tem pessoas que acreditam que ser manso é quase que um sinônimo para se acovardar. Jesus era manso, mas ele nunca se acovardou.
diante da sua missão, que era ir até a morte, até a cruz. Então ninguém melhor, ninguém com maior propriedade do que o próprio Senhor para nos ensinar o que de fato é ser manso. E para entendermos melhor o que é o ser manso que Deus espera do cidadão do reino dos céus, da sua vida, eu queria ler Filipenses capítulo de número 2 com você. Filipenses capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo de número 3. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade ou com mansidão. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Primeiro ponto, para ser manso, eu preciso abandonar o meu eu e começar a considerar que as pessoas elas podem ser superiores a mim. Não está mais relacionado com o meu eu, com aquilo que é meu, com a minha vontade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu percebo que para ser manso, nós precisamos do Senhor em nós. Para ser manso, nós precisamos entender que o nosso eu, a nossa vaidade, aquilo que é quase como uma fera incontrolada dentro de nós, precisa ser submissa à vontade de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou, ele não se apossou a essa condição, porém ele esvaziou-se, ele humilhou-se, tornando-se servo. Então, para ser manso, eu entendo que nós precisamos ser submissos ao querer e à vontade de Deus para as nossas vidas. Ser manso não está relacionado somente com o seu temperamento, mas ser manso está literalmente relacionado com qualidades espirituais de um novo ser, que é o cidadão do reino dos céus. Lembra quando Abraão e Ló, os pastores de Abraão e Ló, eles discutiam entre si lá no livro de Gênesis, por conta dos pastos, do rebanho? Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, sem crise, se você quiser ir para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Ser manso é muitas vezes ter que abrir mão do seu direito para que a paz reine. Foi o que Jesus fez. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Será que muitos dos problemas que você vive hoje, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, nos relacionamentos que você desenvolve com amigos, família, será que muitos desses problemas não se resolveriam se, pelo Espírito de Deus, você conseguisse ser mais manso, abrir mão daquele direito de resposta, daquela posição segura e certa de que você está certo, para que a paz pudesse reinar sobre a sua casa, sobre essa situação? Ser manso depende do nosso encontro real de reconhecimento que Jesus ele é o Senhor da nossa vida. Por isso que nós possamos ser bem-aventurados, porque como são felizes aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Busque em Deus a mansidão que somente o Espírito do Senhor pode promover na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.